parecia ao diretor tão bem preparado para preencher a vaga severamente sentida quanto seu jovem amigo Bulstrode, se ele se tornasse contador confidencial. A oferta foi aceita. O negócio era de um penhorista, do tipo mais magnífico, tanto em extensão quanto em lucros, e em um breve conhecimento dele, Bulstrode percebeu que uma fonte de lucro magnífico era fácil recepção de quaisquer bens oferecidos, sem uma investigação estrita de onde eles vinham. Mas havia uma filial na extremidade oeste e nenhuma mesquinhez ou sujeira para dar sugestões de vergonha. Ele se lembrou de seus primeiros momentos de encolhimento. Eles eram privados e cheios de discussões, alguns deles assumindo a forma de oração. O negócio foi estabelecido e tinha raízes antigas. Não é uma coisa montar um novo palácio de gin e outra é aceitar um investimento em um antigo. Os lucros obtidos com as almas perdidas, onde pode ser traçada a linha em que elas começam nas transações humanas. Não foi nem mesmo a maneira de Deus salvar seus escolhidos. Tu sabes, o jovem Bulstrode disse então, como Bulstrode mais velho estava dizendo agora, tu sabes como minha alma se solta dessas coisas, como eu as vejo como implementos para cultivar teu jardim resgatado aqui e ali do deserto. Metáforas e precedentes não faltavam, experiências espirituais peculiares não faltavam, o que finalmente fez com que a manutenção de sua posição parecesse um serviço exigido dele. A visão de uma fortuna já havia se aberto e o encolhimento de Bulstrode permaneceu privado. O Sr. Dunkerque nunca esperou que houvesse qualquer encolhimento. Ele nunca concebeu que o comércio tivesse algo a ver com o esquema de salvação. E era verdade que Bulstrode se viu levando duas vidas distintas. Sua atividade religiosa não poderia ser incompatível com seus negócios, assim que ele se argumentasse para não considerá-lo incompatível. Mentalmente cercado por esse passado novamente, Bulstrode tinha os mesmos apelos na verdade. Os anos os haviam perpetuamente girado em espessuras intrincadas, como massas de teia de aranha, preenchendo a sensibilidade moral. Não, à medida que a idade tornava o egoísmo mais ansioso, mas menos prazeroso, sua alma ficou mais saturada com a crença de que ele fazia tudo por causa de Deus, sendo indiferente a isso por si mesmo. E, no entanto, se ele pudesse estar de volta àquele lugar distante com sua pobreza juvenil ora, então ele escolheria ser um missionário. Mas a série de causas em que ele se trancou continuou. Houve problemas na bela vila em Egbury. Anos antes, a única filha havia fugido, desafiado os pais e subido ao palco, e agora o único menino morreu, e depois de um curto período de tempo o Sr. Dunkerque também morreu. A esposa, uma mulher simples e piedosa, deixada com toda a riqueza dentro e fora do magnífico comércio, do qual ela nunca soube a natureza exata, passou a acreditar em Bulstrode e inocentemente adorá-lo como as mulheres costumam adorar seu padre ou ministro feito pelo homem. Era natural que, depois de um tempo, o casamento fosse pensado entre eles. Mas Dunkerque tinha escrúpulos e anseios por sua filha, que há muito era considerada perdida tanto para Deus quanto para seus pais. Sabia-se que a filha havia se casado, mas ela estava totalmente fora de vista. A mãe, tendo perdido o filho, imaginou um neto e desejou, em duplo sentido, recuperar a filha. Se ela fosse encontrada, haveria um canal para a propriedade e talvez um amplo na provisão para vários netos. Esforços para encontrá-la devem ser feitos antes que Asra Dunkerque se case novamente. Bulstrode concordou, mas depois que o anúncio, bem como outros modos de investigação, foram tentados, a mãe acreditou que sua filha não seria encontrada e consentiu em se casar sem reserva de propriedade. A filha foi encontrada, mas apenas um homem além de Bulstrode sabia disso e ele foi pago para manter silêncio e se levar. Esse era o fato nu e cru que Bulstrode agora era forçado a ver no contorno rígido com que os atos se apresentam aos espectadores. Mas para si mesmo, naquela época distante e mesmo agora em memória ardente, o fato foi dividido em pequenas sequências, cada uma justificada por raciocínios que pareciam provar que era justo. O curso de Bulstrode até aquele momento havia, ele pensou, sido sancionado por providências notáveis, parecendo apontar o caminho para ele ser o agente em fazer o melhor uso de uma grande propriedade e retirá-la da perversão. A morte e outras disposições marcantes, como a confiança feminina, haviam chegado e Bulstrode teria adotado as palavras de Cromwell: você chama esses eventos de nus? O Senhor tem pena de você. Os eventos foram comparativamente pequenos, mas a condição essencial estava lá, a saber que eles eram a favor de seus próprios fins. Era fácil para ele resolver o que era devido por ele aos outros, perguntando quais eram as intenções de Deus em relação a si mesmo. Poderia ser para o serviço de Deus que essa fortuna devesse em qualquer proporção considerável ir para uma jovem e seu marido que foram entregues às atividades mais leves, e poderiam espalhá-la em trivialidades pessoas que pareciam estar fora do caminho de providências notáveis. Bulstrode nunca havia dito a si mesmo de antemão: a filha não será encontrada, no entanto, quando chegou o momento,
Ele manteve sua existência escondida, e quando outros momentos se seguiram, ele acalmou a mãe com consolo na probabilidade de que a infeliz jovem não existisse mais. Houve horas em que Bustrod sentiu que sua ação era injusta, mas como ele poderia voltar? Ele tinha exercícios mentais, não se chamava nada, se apegava à redenção e continuava em seu curso de instrumentalidade. E depois de 5 anos, a morte novamente veio para ampliar seu caminho, tirando sua esposa. Ele retirou gradualmente seu capital, mas não fez os sacrifícios necessários para pôr fim ao negócio, que foi realizado por 13 anos depois, antes de finalmente entrar em colapso. Enquanto isso, Nicholas Bulstrode havia usado seus 100 mil discretamente e tornou-se provinciano e solidamente importante um banqueiro, um clérigo, um benfeitor público, também um parceiro adormecido em negócios comerciais, nos quais sua habilidade era direcionada para a economia na matéria-prima, como no caso dos corantes que apodreciam a seda do SR. E agora, quando essa respeitabilidade durou imperturbável por quase 30 anos, quando tudo que a precedeu há muito estava entorpecido na consciência, esse passado havia surgido e emergido seu pensamento como se com a terrível irrupção de um novo sentido sobrecarregando o ser fraco. Enquanto isso, em sua conversa com Raffles, ele aprendera algo importante, algo que entrava ativamente na luta de seus anseios e terrores. Lá, ele pensou, havia uma abertura para o resgate espiritual, talvez para o material. O tipo espiritual de resgate era uma necessidade genuína para ele. Pode haver hipócritas grosseiros, que conscientemente afetam crenças e emoções para engolir o mundo, mas Bulstrode não era um deles. Ele era simplesmente um homem cujos desejos eram mais fortes do que suas crenças teóricas e que gradualmente explicaram a gratificação de seus desejos em um acordo satisfatório com essas crenças. Se isso é hipocrisia, é um processo que se mostra ocasionalmente em todos nós, seja qual for a confissão a que pertençamos, e se acreditamos na perfeição futura de nossa raça ou na data mais próxima fixada para o fim do mundo, se consideramos a Terra como um nidus putrefato para um remanescente salvo, incluindo nós mesmos, ou temos uma crença apaixonada na solidariedade da humanidade. O serviço que ele poderia prestar à causa da religião tinha sido ao longo da vida o fundamento que ele alegou a si mesmo para sua escolha de ação. Tinha sido o motivo que ele derramou em suas orações. Quem usaria dinheiro e posição melhor do que pretendia usá-los? Quem poderia superá-lo em aversão a si mesmo e exaltação da causa de Deus? E para o Sr. Bulstrode, a causa de Deus era algo distinto de sua própria retidão de conduta, impunha uma discriminação dos inimigos de Deus, que deveriam ser usados apenas como instrumentos, e a quem seria bom, se possível, manter fora do dinheiro e da consequente influência. Além disso, investimentos lucrativos em negócios onde o poder do príncipe deste mundo mostrava seus dispositivos mais ativos, tornaram-se santificados por uma aplicação correta dos lucros nas mãos do servo de Deus. Esse raciocínio implícito não é essencialmente mais peculiar à crença evangélica do que o uso de frases largas para motivos estreitos é peculiar aos ingleses. Não há doutrina geral que não seja capaz de corroer nossa moralidade se não for controlada pelo hábito profundamente arraigado de companheirismo direto com os semelhantes individuais. Mas um homem que acredita em algo diferente de sua própria ganância tem necessariamente uma consciência ou padrão ao qual ele mais ou menos se adapta. O padrão de Bulstrode foi sua utilidade à causa de Deus. Eu sou pecador e nada um vaso a ser consagrado pelo uso, mas use-me. Tinha sido o molde no qual ele restringiu sua imensa necessidade de ser algo importante e predominante. E agora chegara um momento em que aquele molde parecia em perigo de ser quebrado e totalmente jogado fora. E se os atos com os quais ele se reconciliou porque o tornaram um instrumento mais forte da glória divina, se tornassem o pretexto do escarnecedor e um escurecimento dessa glória? Se esta fosse a regra da providência, ele seria expulso do templo como alguém que trouxera ofertas impuras. Há muito tempo derramara declarações de arrependimento, mas hoje havia chegado um arrependimento de sabor mais amargo, e uma providência ameaçadora o impeliu a um tipo de propiciação que não era simplesmente uma transação doutrinária. O tribunal divino havia mudado de aspecto para ele, a autoprostração não era mais suficiente e ele deveria trazer restituição em suas mãos. Foi realmente diante de seu Deus que Bulstrode estava prestes a tentar a restituição que parecia possível. Um grande pavor se apoderou de seu corpo suscetível, e a aproximação escaldante da vergonha forjou nele uma nova necessidade espiritual. Noite e dia, enquanto o passado ameaçador ressurgente criava uma consciência dentro dele, ele pensava em que meios poderia recuperar a paz e a confiança com que sacrifício poderia deter a vaga. Sua crença nesses momentos de pavor era que, se ele fizesse algo certo espontaneamente, Deus o salvaria das consequências do erro.
pois a religião só pode mudar quando as emoções que a preenchem são mudadas, e a religião do medo pessoal permanece quase no nível do selvagem. Ele tinha visto Raffles realmente indo embora na carruagem de Bracim, e isso foi um alívio temporário, removeu a pressão de um pavor imediato, mas não pôs fim ao conflito espiritual e à necessidade de ganhar proteção. Por fim, ele chegou a uma resolução difícil e escreveu uma carta a Władysław, implorando-lhe que estivesse no Shrubs naquela noite para uma entrevista particular às 9 horas. Will não sentiu nenhuma surpresa particular com o pedido e o conectou com algumas novas noções sobre o pioneiro, mas quando ele foi levado ao quarto privado do SR. Bulstrode, ele ficou impressionado com o olhar dolorosamente desgastado no rosto do banqueiro e ia dizer: "Você está doente?" Quando, verificando-se naquela brusquidão, ele apenas perguntou pela Sá. Bulstrode, e sua satisfação com o quadro comprado para ela. Obrigado, ela está bastante satisfeita. Ela saiu com suas filhas esta noite. Implorei que você viesse, SR. Ladislau, porque tem uma comunicação muito particular, na verdade, direi, de natureza sagradamente confidencial, que desejo fazer a você. Nada, ouso dizer, esteve mais longe de seus pensamentos do que o fato de ter havido laços importantes no passado que poderiam conectar sua história com a minha. Will sentiu algo como um choque elétrico. Ele já estava em um estado de sensibilidade aguda e dificilmente acalmou a agitação sobre o assunto dos laços no passado, e seus pressentimentos não eram agradáveis. Parecia as flutuações de um sonho, como se a ação iniciada por aquele estranho barulhento e inchado estivesse sendo realizada por essa peça de respeitabilidade de olhos pálidos e aparência doentia, cujo tom moderado e formalidade simplista de fala eram neste momento quase tão repulsivos para ele quanto seu contraste lembrado. Ele respondeu, com uma mudança acentuada de cor. Não, de fato, nada. Você vê diante de você, SR. Ladislau, um homem que está profundamente ferido. Se não fosse pela urgência da consciência e pelo conhecimento de que estou diante do tribunal de alguém que não vê como o homem vê, eu não estaria sob nenhuma compulsão para fazer a revelação que tem sido meu objetivo ao pedir e que vem aqui esta noite. No que diz respeito às leis humanas, você não tem direito a mim. Will estava ainda mais desconfortável do que se perguntando. O SR. Bulstrode fez uma pausa, apoiando a cabeça na mão e olhando para o chão. Mas agora ele fixou o seu olhar examinador em Will e disse: Disseram-me que o nome de sua mãe era Saradun Kirk e que ela fugiu de seus amigos para subir ao palco. Além disso, que seu pai já foi muito emaciado pela doença. Posso perguntar se você pode confirmar essas declarações? Sim, são todas verdadeiras, disse Will, impressionado com a ordem em que uma investigação havia chegado, que poderia ser preliminar às dicas anteriores do banqueiro. Mas o SR. Bulstrode havia seguido esta noite a ordem de suas emoções. Ele não tinha dúvidas de que a oportunidade de restituição havia chegado e tinha um impulso avassalador para a expressão penitencial pela qual estava depreciando o castigo. Você conhece algum detalhe da família de sua mãe? Ele continuou. Não, ela nunca gostou de falar deles. Ela era uma mulher muito generosa e honrada, disse Will, quase com raiva. Não desejo alegar nada contra ela. Ela nunca mencionou sua mãe para você? Eu a ouvi dizer que achava que sua mãe não sabia o motivo de sua fuga. Ela disse pobre mãe em tom de pena. Aquela mãe se tornou minha esposa, disse Bulstrode, e então fez uma pausa por um momento antes de acrescentar. Você tem uma reivindicação sobre mim, SR. Ladislau, como eu disse antes, não uma reivindicação legal, mas uma que minha consciência reconhece. Fui enriquecido por esse casamento, um resultado que provavelmente não teria ocorrido, certamente não na mesma medida se sua avó pudesse ter descoberto sua filha. Essa filha, eu suponho, não está mais viva. Não, disse Will, sentindo a suspeita e a repugnância crescendo tão fortemente dentro dele que, sem saber bem o que ele fez, ele tirou o chapéu do chão e se levantou. O impulso dentro dele era rejeitar a conexão revelada. Por favor, sente-se, SR. Ladislau, disse Bulstrode ansiosamente. Sem dúvida, você está surpreso com a rapidez dessa descoberta. Mas peço sua paciência com alguém que já está abatido pela provação interior. Will se sentou novamente, sentindo alguma pena que era meio desprezo por essa auto-humilhação voluntária de um homem idoso. É meu desejo, SR. Ladislau, reparar a privação que se abateu sobre sua mãe. Sei que você não tem fortuna e desejo fornecê-lo adequadamente de uma loja que provavelmente já teria sido sua se sua avó tivesse certeza da existência de sua mãe e pudesse encontrá-la. O SR. Bulstrode fez uma pausa. Ele sentiu que estava realizando um notável escrúpulo no julgamento de seu auditor e um ato penitencial aos olhos de Deus.
Ele não tinha nenhuma noção do estado de espírito de Will Ladislau, sofrendo como estava com as dicas claras de Raffles, e com sua rapidez natural na construção estimulada pela expectativa de descobertas que ele teria ficado feliz em conjurar de volta à escuridão. Will não respondeu por vários momentos até que o Sr. Bulstrode, que no final de seu discurso havia lançado os olhos no chão, agora os ergueu com um olhar examinador, que Will encontrou completamente, dizendo: Suponho que você sabia da existência de minha mãe e sabia onde ela poderia ter sido encontrada. Bulstrode encolheu, havia um tremor visível em seu rosto e mãos. Ele estava totalmente despreparado para ter seus avanços atendidos dessa maneira, ou para se ver impelido a mais revelação do que havia estabelecido de antemão como necessário. Mas naquele momento ele não ousou mentir e de repente se sentiu incerto sobre o terreno que havia pisado com alguma confiança antes. Não vou negar que você conjectura corretamente, respondeu ele, com um tom vacilante. E desejo fazer expiação a você como aquele que ainda permanece e que sofreu uma perda por minha intermédio. Você entra, eu confio, em meu propósito, Sr. Ladislau, que tem uma referência a reivindicações mais elevadas do que meramente humanas e, como já disse, é totalmente independente de qualquer compulsão legal. Sou pronto para restringir meus próprios recursos e as perspectivas de minha família, comprometendo-me a permitir 500 libras anuais durante minha vida e a deixar ir um capital proporcional em minha morte não, para fazer ainda mais, se mais for definitivamente necessário para qualquer projeto louvável de sua parte. O Sr. Bulstrode passou a detalhes na expectativa de que eles funcionassem fortemente em Ladislau e mesclar outros sentimentos em aceitação grata. Mas Will parecia o mais teimoso possível, com os lábios fazendo beicinho e os dedos nos bolsos laterais. Ele não ficou nem um pouco tocado e disse com firmeza: Antes de dar qualquer resposta à sua proposta, Sr. Bulstrode, devo implorar que responda uma ou duas perguntas. Você estava ligado ao negócio pelo qual a fortuna de que você fala foi originalmente feita? O pensamento do Sr. Bulstrode foi, Raffles disse a ele. Como ele poderia se recusar a responder quando ele se ofereceu para fazer a pergunta? Ele respondeu, sim. E esse negócio ou não era totalmente desonroso não, um que, se sua natureza tivesse sido tornada pública, poderia ter classificado os envolvidos como ladrões e condenados. O tom de Will tinha uma amargura cortante, ele foi movido a fazer sua pergunta o mais nua que pôde. Bulstrode ficou vermelho de raiva irreprimível. Ele estava preparado para uma cena de auto-humilhação, mas seu intenso orgulho e seu hábito de supremacia dominaram a penitência e até mesmo o pavor, quando esse jovem, a quem ele pretendia beneficiar, se voltou contra ele com um ar de juiz. O negócio foi estabelecido antes de eu me conectar com ele, senhor. Nem é para você instituir um inquérito desse tipo, respondeu ele, sem levantar a voz, mas falando com um rápido desafio. Sim, disse Will, começando novamente com o chapéu na mão. É eminentemente meu fazer essas perguntas, quando tenho que decidir se terei transações com você e aceitarei seu dinheiro. Minha honra imaculada é importante para mim. É importante para mim não ter nenhuma mancha no meu nascimento e conexões. E agora acho que é uma mancha que não posso evitar. Minha mãe sentiu isso e tentou se manter o mais longe que pôde, e eu também. Você deve manter seu dinheiro ilícito. Se eu tivesse alguma fortuna própria, pagaria de bom grado a qualquer um que pudesse refutar o que você me disse. O que tenho a agradecer é que você guardou o dinheiro até agora, quando posso recusá-lo. Deve ser para o próprio homem que ele é um cavalheiro. Boa noite, senhor. Bulstrode ia falar, mas Will, com rapidez determinada, saiu da sala em um instante e em outro a porta do corredor se fechou atrás dele. Ele estava fortemente possuído por uma rebelião apaixonada contra essa mancha herdada que havia sido imposta ao seu conhecimento para refletir no momento se ele não havia sido muito duro com Bulstrode muito arrogantemente impiedoso com um homem de 60 anos, que estava fazendo esforços para recuperá-los quando o tempo os tornara vãos. Nenhuma terceira pessoa que o visse poderia ter entendido completamente a impetuosidade da repulsa de Will ou a amargura de suas palavras. Ninguém além dele sabia como tudo relacionado ao sentimento de sua própria dignidade tinha uma influência imediata para ele em sua relação com Dorothea e com o tratamento que o Sr. Casalbon me dava. E na onda de impulsos com que ele rejeitou aquela oferta de Bulstrode, havia uma mistura de sensação de que teria sido impossível para ele dizer a Dorothea que a aceitara. Quanto a Bulstrode, quando Will se foi, ele sofreu uma reação violenta e chorou como uma mulher. Foi a primeira vez que ele encontrou uma expressão aberta de desprezo de qualquer homem superior a Raffles, e com aquele desprezo correndo como veneno através de seu sistema, não havia mais sensibilidade para consolos. Mas o alívio do choro teve que ser controlado.
Sua esposa e filhas logo voltaram para casa depois de ouvir o discurso de um missionário oriental e lamentaram que papai não tivesse ouvido, em primeira instância, as coisas interessantes que tentaram repetir para ele. Talvez, através de todos os outros pensamentos ocultos, o que mais confortava era que Will Ladislau pelo menos não publicaria o que havia acontecido naquela noite. Capítulo 62. Ele era um Sker de Lowidegre que amava a filha do rei da Hungria. A mente de Ladislau estava agora totalmente empenhada em ver Dorothea novamente e imediatamente deixar Middlemarch. Na manhã seguinte à sua cena agitada com Bulstrode, ele escreveu uma breve carta para ela, dizendo que várias causas o haviam detido na vizinhança por mais tempo do que ele esperava, e pedindo-lhe permissão para visitar novamente Lowick em alguma hora que ela mencionaria no primeiro dia possível. Ele ansioso para partir, mas não querendo fazê-lo até que ela lhe concedesse uma entrevista. Ele deixou a carta no escritório, ordenando ao mensageiro que a levasse para Lowick Manor e esperasse por uma resposta. Ladislau sentiu o constrangimento de pedir mais últimas palavras. Sua despedida anterior foi feita na audiência de Sir James Chetton e foi anunciada como final até mesmo para o mordomo. Certamente é tentar a dignidade de um homem reaparecer quando não se espera que ele o faça. Uma primeira despedida tem patos, mas voltar para uma segunda dá uma abertura à comédia, e era possível até que houvesse zombarias amargas sobre os motivos de Will para permanecer. Ainda assim, era mais satisfatório para seus sentimentos usar os meios mais diretos de ver Dorothea, do que usar qualquer artifício que pudesse dar um ar de chance a um encontro do qual ele desejava que ela entendesse que era o que ele procurava sinceramente. Quando ele se separou dela antes, ele ignorou os fatos que davam um novo aspecto à relação entre eles e fez uma separação mais absoluta do que ele acreditava então. Ele não sabia nada sobre a fortuna privada de Dorothea e, sendo pouco acostumado a refletir sobre esses assuntos, tinha como certo que, de acordo com o arranjo do Sr. Casalbon, o casamento com ele, Will Ladislau, significaria que ela consentia em ficar sem um tostão. Isso não era o que ele poderia desejar, mesmo em seu coração secreto, ou mesmo se ela estivesse pronta para enfrentar um contraste tão duro por causa dele. Então, também havia a nova inteligência daquela revelação sobre a família de sua mãe, que, se conhecida, seria uma razão adicional pela qual os amigos de Dorothea deveriam desprezá-lo como totalmente abaixo dela. A esperança secreta de que, depois de alguns anos, ele pudesse voltar com a sensação de que tinha pelo menos um valor pessoal igual à riqueza dela, parecia agora a continuação sonhadora de um sonho. Essa mudança certamente justificaria que ele pedisse a Dorothea que o recebesse mais uma vez. Mas Dorothea naquela manhã não estava em casa para receber o bilhete de Will. Em consequência de uma carta de seu tio anunciando sua intenção de estar em casa em uma semana, ela dirigiu primeiro a Frechette para levar a notícia, com a intenção de ir ao Grange para entregar algumas ordens que seu tio ia confiar pensando, como ele disse, um pouco de ocupação mental desse tipo bom para uma viúva. Se Will Ladislau pudesse ter ouvido um pouco da conversa em Frechette naquela manhã, ele teria sentido todas as suas suposições confirmadas quanto à prontidão de certas pessoas em zombar de sua permanência na vizinhança. Sir James, de fato, embora muito aliviado com Dorothea, estivera atento para aprender os movimentos de Ladislau e tinha um informante instruído no Sr. Standish que estava necessariamente em sua confiança sobre o assunto. O fato de Ladislau ter permanecido em Middlemarch quase 2 meses depois de ter declarado que iria imediatamente era um fato para amargar as suspeitas de Sir James, ou pelo menos para justificar sua aversão a um jovem que ele apresentava para si mesmo como franzino, volátil e provável o suficiente para mostrar tal imprudência que naturalmente acompanhava uma posição não limitada por laços familiares ou uma profissão estrita. Mas ele acabara de ouvir algo de Standish que, embora justificasse essas suposições sobre Will, oferecia um meio de anular todo o perigo em relação a Dorothea. Circunstâncias incomuns podem nos tornar um pouco diferentes de nós mesmos, há condições sob as quais a pessoa mais majestosa é obrigada a espirrar e nossas emoções estão sujeitas a serem agidas da mesma maneira incongruente. O bom Sir James estava esta manhã tão diferente de si mesmo que estava irritadamente ansioso para dizer algo a Dorothea sobre um assunto que ele geralmente evitava como se fosse uma questão de vergonha para os dois. Ele não podia usar Celia como médium, porque não escolheu que ela soubesse o tipo de fofoca que ele tinha em mente, e antes que Dorothea chegasse, ele estava tentando imaginar como, com sua timidez e língua despreparada, ele poderia conseguir introduzir sua comunicação. Sua presença inesperada o levou à total desesperança em seu próprio poder de dizer qualquer coisa desagradável, mas o desespero sugeria um recurso. Ele enviou o noivo em um cavalo sem sela pelo parque com um bilhete a lápis para assar. Adalader, que já conhecia a fofoca e acharia que não havia compromisso de si mesma repeti-la quantas vezes fosse necessário.
Dorothea foi detida sob o bom pretexto de que o Sr. Bart, que ela queria ver, era esperado no salão dentro de 1 hora e ela ainda estava conversando com Caleb no cascalho quando Sir James, de guarda da esposa do reitor, a viu chegando e a encontrou com as dicas necessárias. Chega. Eu entendo, disse Azar. Cavalader. Você será inocente. Eu sou tão negro que não consigo me manchar. Não quero dizer que tenha alguma importância, disse Sir James, não gostando que Azar, Cadaladeira entendesse demais. Só é desejável que Dorothea saiba que há razões pelas quais ela não deve recebê-lo novamente, e eu realmente não posso dizer isso a ela. Verá levemente de você. Veio muito levemente, de fato. Quando Dorothea deixou Caleb e se virou para encontrá-los, parecia que Cadaladeira havia atravessado o parque por mero acaso do mundo, apenas para conversar com Celia de maneira matronal sobre o bebê. E então OSR. Brock estava voltando. Delicioso. Voltando, era de se esperar, bastante curado da febre parlamentar e pioneiro. A propósito do pioneiro, alguém havia profetizado que logo seria como um golfinho moribundo, e mudaria todas as cores por falta de saber como se ajudar, porque o protegido do SR. Brock, o jovem e brilhante Ladislau, havia partido ou ido embora. Sir James tinha ouvido isso. Os três caminhavam lentamente ao longo do cascalho, e Sir James, virando-se para chicotear um arbusto, disse ter ouvido algo desse tipo. Tudo falso, disse Azar. Cavalader. Ele não se foi, ou vai. Aparentemente, o Pioneer mantém sua cor, e o SR. Orlando Ladislau está fazendo um triste escândalo azul escuro ao gorjear continuamente com a esposa do seu SR. Legate, que eles me dizem ser tão bonita quanto pode ser. Parece que ninguém entra na casa sem encontrar esse jovem cavalheiro deitado no tapete ou gorjeando ao piano. Mas as pessoas nas cidades manufatureiras são sempre de má reputação. Você começou dizendo que um relato era falso, Sa. Cadalader, e eu acredito que isso também é falso, disse Dorothea com energia indignada, pelo menos. Tenho certeza de que é uma deturpação. Não ouvirei nenhum mal falado do SR. Ladislau, ele já sofreu muita injustiça. Doroteia, quando completamente comovida, pouco se importava com o que alguém pensava de seus sentimentos, e mesmo que ela tivesse sido capaz de refletir, ela teria considerado mesquinho manter silêncio em palavras injuriosas sobre Will por medo de ser ela mesma mal interpretada. Seu rosto estava corado e seu lábio tremia. Sir James, olhando para ela, arrependeu-se de seu estratagema, mas Azar, Cadalader, igual a todas as ocasiões, estendeu as palmas das mãos para fora e disse: Deus o permita, minha querida. Mas é uma pena que o jovem Ligate tenha se casado com uma dessas garotas Middlemarch. Considerando que ele é filho de alguém, ele pode ter conseguido uma mulher com bom sangue nas veias e não muito jovem que teria tolerado sua profissão. A Clara Arfager, por exemplo, cujos amigos não sabem o que fazer com ela e ela tem uma parte. Então poderíamos tê-la entre nós. No entanto, não adianta ser sábio para outras pessoas. Onde está Celia? Por favor, deixe-nos entrar. Vou imediatamente para Tipton, disse Dorothea, um tanto arrogante. Adeus. Sir James não pôde dizer nada enquanto a acompanhava até a carruagem. Ele estava totalmente descontente com o resultado de um artifício que ia custar alguma humilhação secreta de antemão. Dorothea dirigiu entre as Sebes Berrier e os campos de milho tosquiados, sem ver ou ouvir nada ao redor. As lágrimas vieram e rolaram por suas bochechas, mas ela não sabia disso. O mundo, ao que parecia, estava ficando feio e odioso e não havia lugar para sua confiança. Não é verdade, não é verdade. Foi a voz dentro dela que ela ouviu, mas o tempo todo uma lembrança à qual sempre se apegou uma vaga inquietação se lançava em sua atenção a lembrança daquele dia em que ela encontrou Will Ladislau com Azar. Ligate e ouviu sua voz acompanhada pelo piano. Ele disse que nunca faria nada que eu desaprovasse e eu gostaria de ter dito a ele que desaprovava isso, disse a pobre Dorothea, interiormente, sentindo uma estranha alternância entre a raiva de Will e a defesa apaixonada dele. Todos eles tentam denegri-lo diante de mim, mas não me importarei com nenhuma dor, se ele não for o culpado. Sempre acreditei que ele era bom. Esses foram seus últimos pensamentos antes de sentir que a carruagem estava passando sob o arco do portão da cabana na grange, quando ela apressadamente pressionou o lenço no rosto e começou a pensar em suas tarefas. O cocheiro implorou permissão para tirar os cavalos por meia hora, pois havia algo errado com uma ferradura, e Dorothea, tendo a sensação de que ia descansar, tirou as luvas e o gorro, enquanto estava encostada a uma estátua no halo de entrada e conversando com a governanta. Por fim, ela disse: Devo ficar aqui um pouco, Sa. Que? Vou entrar na biblioteca e escrever alguns memorandos da carta de meu tio se você abrir as persianas para mim. As venezianas estão abertas, senhora, disse a Sa. Kel, seguindo Dorothea, que caminhava enquanto falava. O SR.
Ladislau está lá, procurando por algo. Will viera buscar um portfólio de seus próprios esboços que perdera no ato de empacotar seus móveis e não optou por deixar para trás. O coração de Dorothea parecia revirar como se tivesse sofrido um golpe, mas ela não foi perceptivelmente controlada. Na verdade, a sensação de que Will estava lá era no momento totalmente satisfatória para ela, como a visão de algo precioso que se perdeu. Quando ela chegou à porta, ela disse a Azar: É, entre primeiro e diga a ele que estou aqui. Will encontrou seu portfólio e o colocou sobre a mesa no outro lado da sala para virar os esboços e agradar a si mesmo olhando para a memorável obra de arte que tinha uma relação com a natureza misteriosa demais para Dorothea. Ele ainda estava sorrindo para ele e sacudindo os esboços em ordem com o pensamento de que poderia encontrar uma carta dela esperando por ele em Middlemarch, quando Azar, real perto de seu cotovelo, disse: Ah, Casalbon está entrando, senhor. Will se virou rapidamente e, no momento seguinte, Dorothea estava entrando. Quando Azar fechou a porta atrás de si, eles se encontraram. Cada um estava olhando para o outro e a consciência foi inundada por algo que suprimiu a expressão. Não foi a confusão que os manteve em silêncio, pois ambos sentiram que a despedida estava próxima e não a vergonha em uma despedida triste. Ela se moveu automaticamente em direção à cadeira de seu tio contra a escrivaninha e Will, depois de puxá-la um pouco para ela, deu alguns passos e ficou em frente a ela. Por favor, sente-se, disse Dorothea, cruzando as mãos no colo. Estou muito feliz por você estar aqui. Will pensou que seu rosto parecia exatamente como quando ela apertou a mão dele pela primeira vez em Roma, pois o boné de viúva, fixado no gorro, havia saído com ele e ele podia ver que ela ultimamente estava derramando lágrimas. Mas a mistura de raiva em sua agitação desapareceu ao vê-lo. Ela estava acostumada, quando estavam cara a cara, a sempre sentir confiança e a feliz liberdade que vem com a compreensão mútua e como as palavras de outras pessoas poderiam impedir esse efeito de repente. Que a música que pode tomar posse de nosso corpo e encher o ar de alegria para nós, soe mais uma vez o que significa que a ouvimos criticar em sua ausência. Enviei uma carta para Loic Manor hoje pedindo permissão para vê-la, disse Will, sentando-se em frente a ela. Vou embora imediatamente e não poderia deixar de falar com você novamente. Eu pensei que tínhamos nos separado quando você veio para Loic há muitas semanas. Você pensou que estava indo então, disse Dorothea, com a voz um pouco trêmula. Sim, mas eu ignorava então as coisas que sei agora, coisas que alteraram meus sentimentos sobre o futuro. Quando te vi antes, estava sonhando que poderia voltar algum dia. Acho que nunca vou agora. Will fez uma pausa aqui. Você queria que eu soubesse as razões? Disse Dorothea timidamente. Sim, disse Will, impetuosamente, balançando a cabeça para trás e desviando o olhar dela com irritação no rosto. Claro que devo desejar. Fui grosseiramente insultado aos seus olhos e aos olhos dos outros. Houve uma implicação mesquinha contra meu caráter. Desejo que você saiba que sob nenhuma circunstância eu teria me rebaixado, sob nenhuma circunstância teria dado aos homens a chance de dizer que busquei dinheiro sob o pretexto de buscar outra coisa. Não havia necessidade de outra salvaguarda contra a minha salvaguarda da riqueza era suficiente. Will levantou-se da cadeira com a última palavra e foi-lhe mal sabia para onde, mas era para a janela saliente mais próxima dele, que estava aberta como agora na mesma estação há um ano, quando ele e Dorothea ficaram dentro dela e conversaram. Todo o seu coração estava se solidarizando com a indignação de Will. Ela só queria convencê-lo de que nunca lhe fizera injustiça, e ele parecia ter se afastado dela como se ela também fizesse parte do mundo hostil. Seria muito indelicado da sua parte supor que eu atribui qualquer maldade a você, começou ela. Então, em seu jeito ardente, querendo implorar a ele, ela se moveu de sua cadeira e foi na frente dele para seu antigo lugar na janela, dizendo: Você acha que eu já desacreditei em você? Quando Will a viu lá, ele deu um susto e se moveu para trás para fora da janela, sem encontrar seu olhar. Dorothea ficou magoada com esse movimento após a raiva anterior de seu tom. Ela estava pronta para dizer que era tão difícil para ela quanto para ele e que ela estava desamparada, mas aqueles estranhos detalhes de sua relação, que nenhum deles podia mencionar explicitamente, a mantinham sempre com medo de falar demais. Nesse momento, ela não acreditava que Will quisesse se casar com ela e temia usar palavras que pudessem implicar tal crença. Ela apenas disse com seriedade, recorrendo à sua última palavra: Tenho certeza de que nenhuma salvaguarda foi necessária contra você. Will não respondeu. Na flutuação tempestuosa de seus sentimentos, essas palavras dela lhe pareceram cruelmente neutras, e ele parecia pálido e miserável após sua explosão de raiva. Ele foi até a mesa e fechou sua pasta enquanto Dorothea olhava para ele à distância. Eles estavam desperdiçando esses últimos momentos juntos em um silêncio miserável.
O que ele poderia dizer, já que o que obstinadamente predominava em sua mente era o amor apaixonado por ela que ele se proibia de expressar? O que ela poderia dizer, já que ela não poderia lhe oferecer nenhuma ajuda, já que ela foi forçada a ficar com o dinheiro que deveria ter sido dele? Já que hoje ele parecia não responder como costumava fazer a sua total confiança e simpatia? Mas Will finalmente se afastou de seu portfólio e se aproximou da janela novamente. Devo ir, disse ele, com aquele olhar peculiar dos olhos que às vezes acompanha o sentimento amargo, como se estivessem cansados e queimados de olhar muito de perto para uma luz. O que você deve fazer na vida? Disse Dorothea timidamente. Suas intenções permaneceram as mesmas de quando nos despedimos antes. Sim, disse Will, em um tom que parecia dispensar o assunto como desinteressante. Vou trabalhar na primeira coisa que oferecer. Suponho que se adquira o hábito de viver sem felicidade ou esperança. Oh, que palavras tristes! Disse Dorothea, com uma tendência perigosa a soluçar. Então, tentando sorrir, ela acrescentou: costumávamos concordar que éramos parecidos em falar com muita força. Eu não falei muito forte agora, disse Will, recostando-se no ângulo da parede. Há certas coisas pelas quais um homem só pode passar uma vez na vida e ele deve saber em algum momento ou outro que o melhor acabou com ele. Essa experiência aconteceu comigo enquanto eu era muito jovem e isso é tudo. O que me importa mais do que posso me importar com qualquer outra coisa é absolutamente proibido para mim. Não quero dizer apenas por estar fora do meu alcance, mas me proibir, mesmo que estivesse ao meu alcance, por meu próprio orgulho e honra por tudo o que me respeito. É claro que continuarei vivendo como um homem que viu o céu em transe. Will fez uma pausa, imaginando que seria impossível para Dorothea entender mal isso. Na verdade, ele sentiu que estava se contradizendo e ofendendo sua autoaprovação ao falar com ela tão claramente, mas ainda assim não poderia ser chamado de cortejar uma mulher para dizer a ela que ele nunca a cortejaria. Deve-se admitir que é um tipo fantasmagórico de cortejo. Mas a mente de Dorothea estava rapidamente repassando o passado com uma visão bem diferente da dele. O pensamento de que ela mesma poderia ser o que Will mais se importava pulsou por um instante, mas então veio a dúvida. A memória do pouco que viveram juntos empalideceu e encolheu diante da memória que sugeria o quanto mais completa poderia ter sido a relação sexual entre Will e outra pessoa com quem ele tivera companhia constante. Tudo o que ele dissera poderia se referir a essa outra relação, e o que quer que tivesse acontecido entre ele e ela era completamente explicado pelo que ela sempre considerara como sua simples amizade e a obstrução cruel imposta a ela pelo ato prejudicial de seu marido. Dorothea ficou em silêncio, com os olhos baixos sonhadoramente, enquanto imagens se aglomeravam sobre ela, deixando a certeza doentia de que Will estava se referindo a Asa. Igat. Mas por que doentio? Ele queria que ela soubesse que aqui também sua conduta deveria estar acima de qualquer suspeita. Will não ficou surpreso com o silêncio dela. Sua mente também estava tumultuadamente ocupada enquanto ele a observava, e ele estava sentindo um tanto descontroladamente que algo deveria acontecer para impedir sua separação, algum milagre, claramente nada em sua própria fala deliberada. No entanto, afinal, ela tinha algum amor por ele? Ele não podia fingir para si mesmo que preferia acreditar que ela estivesse sem aquela dor. Ele não podia negar que um desejo secreto pela certeza de que ela o amava estava na raiz de todas as suas palavras. Nenhum deles sabia quanto tempo eles ficaram dessa maneira. Dorothea estava levantando os olhos e estava prestes a falar, quando a porta se abriu e seu lacaio veio dizer: Os cavalos estão prontos, senhora, quando você quiser começar. Agora, disse Dorothea. Então, voltando-se para Will, ela disse: Tenho alguns memorandos para escrever para a governanta. Devo ir, disse Will, quando a porta se fechou novamente, avançando em direção a ela. Depois de amanhã deixarei-me de marche. Você agiu de todas as maneiras corretamente, disse Dorothea, em voz baixa, sentindo uma pressão no coração que tornava difícil falar. Ela estendeu a mão e Will a pegou por um instante sem falar, pois suas palavras lhe pareceram cruelmente frias e diferentes dela. Seus olhos se encontraram, mas havia descontentamento nos dele e nos dela havia apenas tristeza. Ele se virou e pegou sua pasta debaixo do braço. Eu nunca fiz injustiça com você. Por favor, lembre-se de mim, disse Dorothea, reprimindo um soluço crescente. Por que você deveria dizer isso? Disse Will, irritado. Como se eu não estivesse em perigo de esquecer todo o resto. Ele realmente teve um movimento de raiva contra ela naquele momento, e isso o impeliu a ir embora sem pausa. Foi tudo um flash para Dorothea, suas últimas palavras, sua reverência distante para ela quando ele chegou à porta, a sensação de que ele não estava mais lá. Ela afundou na cadeira e por alguns momentos sentou-se como uma estátua enquanto imagens e emoções se precipitavam sobre ela. A alegria veio primeiro, apesar do trem ameaçador atrás dela, a alegria na impressão de que era realmente ela quem Will amava e estava renunciando,
que não havia realmente nenhum outro amor menos permissível, mais censurável, do qual a honra o estava afastando. Eles se separaram mesmo assim, mas Dorothea respirou fundo e sentiu suas forças voltarem e ela podia pensar nele sem restrições. Naquele momento, a despedida foi fácil de suportar. O primeiro sentimento de amar e ser amado excluía a tristeza. Era como se alguma pressão dura e gelada tivesse derretido, e sua consciência tivesse espaço para se expandir. Seu passado estava de volta para ela com uma interpretação mais ampla. A alegria não foi menor, talvez tenha sido a mais completa naquele momento por causa da despedida irrevogável, pois não havia reprovação, nenhuma maravilha desdenhosa para imaginar em qualquer olho ou lábio. Ele agiu de modo a desafiar a reprovação e tornar a admiração respeitosa. Qualquer um que a observasse poderia ter visto que havia um pensamento fortificante dentro dela. Assim como quando o poder inventivo está trabalhando com facilidade alegre, alguma pequena reivindicação sobre a atenção é totalmente atendida como se fosse apenas uma fenda aberta à luz do sol, era fácil agora para Dorothea escrever seus memorandos. Ela falou suas últimas palavras para a governanta em tom alegre e, quando se sentou na carruagem, seus olhos estavam brilhantes e suas bochechas florescendo sob o gorro sombrio. Ela jogou para trás os pesados chorões e olhou para ela, imaginando que caminho Will havia tomado. Era de sua natureza orgulhar-se de que ele era inocente, e através de todos os seus sentimentos corria esta veia e estava certa em defendê-lo. O cocheiro estava acostumado a dirigir seus cabelos grisalhos em um bom ritmo USR. Casal bom sendo desagradável e impaciente em tudo longe de sua mesa e querendo chegar ao fim de todas as viagens, e Dorothea agora estava rapidamente arremessada. Dirigir era agradável, pois a chuva da noite havia colocado a poeira e o céu azul parecia distante, longe da região das grandes nuvens que navegavam em massa. A terra parecia um lugar feliz sob os vastos céus, e Dorothea desejava poder alcançar Rui e vê-lo mais uma vez. Depois de uma volta na estrada, lá estava ele com a pasta debaixo do braço, mas no momento seguinte ela estava passando por ele enquanto ele levantava o chapéu, e ela sentiu uma pontada por estar sentada ali em uma espécie de exaltação, deixando-o para trás. Ela não conseguia olhar para ele. Era como se uma multidão de objetos indiferentes os tivesse despedaçado e os forçado a seguir caminhos diferentes, levando-os cada vez mais longe uns dos outros e tornando inútil olhar para trás. Ela não podia mais fazer qualquer sinal que parecesse dizer: precisamos nos separar? Do que ela poderia parar a carruagem para esperar por ele. Não, que mundo de razões se amontoava sobre ela contra qualquer movimento de seu pensamento em direção a um futuro que pudesse reverter a decisão deste dia. Eu só gostaria de ter sabido antes. Se eu gostaria que ele soubesse, então poderíamos ser muito felizes em pensar um no outro, embora estejamos separados para sempre. E se eu pudesse ter dado a ele o dinheiro e facilitado as coisas para ele? Foram os anseios que voltaram com mais persistência. E, no entanto, o mundo pesava tanto sobre ela, apesar de sua energia independente, que com essa ideia de vontade como necessitada de tal ajuda e em desvantagem com o mundo, sempre vinha a visão daquela inadequação de qualquer relação mais próxima entre eles que estava na opinião de todos ligados a ela. Ela sentiu ao máximo toda a imperatividade dos motivos que exigiam a conduta de Will. Como ele poderia sonhar com ela desafiando a barreira que seu marido havia colocado entre eles? A certeza de Will, à medida que a carruagem diminuía a distância, tinha muito mais amargura. Coisas muito pequenas foram suficientes para irritá-lo em seu humor sensível, e a visão de Dorothea passando por ele enquanto ele se sentia arrastando-se como um pobre diabo em busca de uma posição em um mundo que, em seu temperamento atual, lhe oferecia pouco do que ele cobiçava, fez sua conduta parecer uma mera questão de necessidade e tirou a sustentação da determinação. Afinal, ele não tinha certeza de que ela o amava. Poderia algum homem fingir que estava simplesmente feliz em tal caso por ter o sofrimento todo do seu lado? Naquela noite, Will passou com os ligates. Na noite seguinte, ele se foi. Livro V.2 Tentações. Capítulo 63. Essas pequenas coisas são ótimas para o homenzinho. Você tem visto muito de sua fênix científica, Ligate, ultimamente? Disse o SR. Toller em um de seus jantares de Natal, falando com o SR. Farebroter à sua direita. Não muito, lamento dizer, respondeu o vigário, acostumado a desviar das brincadeiras do SR. Toler sobre sua crença na nova luz médica. Sou fora do caminho e ele está muito ocupado. Elia, fico feliz em ouvir isso, disse o doutor. Nishin, com suavidade e surpresa misturadas. Ele dedica muito tempo ao novo hospital, disse o SR. Farebroter, que tinha suas razões para continuar o assunto, ouvi falar disso de minha vizinha, Asa. Casal bom, que vai lá com frequência. Ela diz que Ligate é incansável e está fazendo uma coisa boa da instituição de Bulstrode.
Ele está preparando uma nova enfermaria para o caso de a cólera chegar até nós. E preparar teorias de tratamento para experimentar nos pacientes, suponho, disse Toller. Venha, Toller, seja sincero, disse o SR. Farebroter. Você é inteligente demais para não ver o bem de uma mente nova e ousada na medicina, assim como em tudo mais, e quanto à cólera, imagino, nenhum de vocês tem certeza do que deve fazer. Se um homem vai um pouco longe demais ao longo de um novo caminho, geralmente é a si mesmo que ele prejudica mais do que qualquer outra pessoa. Tenho certeza de que você e Urente deveriam ser gratos a ele, disse o doutor. Enfim, olhando para Toller, pois ele enviou a nata dos pacientes de Peacock. Igati tem vivido em um ótimo ritmo para um jovem iniciante, disse Harry Toller, o cervejeiro. Suponho que suas relações no norte o apoiem. Espero que sim, disse o SR. Xixele, senão ele não deveria ter se casado com aquela garota simpática de quem todos gostávamos. Pendurió, tem-se rancor contra um homem que leva embora a garota mais bonita da cidade. Sim, por Deus. E o melhor também, disse o SR. Sandish. Meu amigo Vince não gostou nem um pouco do casamento, eu sei disso, disse Xixele. Ele não faria muito. Como as relações do outro lado podem ter caído, não posso dizer. Havia uma espécie de reticência enfática na maneira de falar do SR. Xixele. Oh, eu não deveria pensar que Ligati alguma vez procurou praticar para viver, disse o SR. Toller, com um leve toque de sarcasmo, e aí o assunto foi abandonado. Esta não foi a primeira vez que o SR. Areboter ouviu indícios de que as despesas de Ligati eram obviamente grandes demais para serem atendidas por sua prática, mas ele achava improvável que houvesse recursos ou expectativas que desculpassem o grande desembolso na época do casamento de Ligati e que poderiam impedir quaisquer consequências ruins da decepção em sua prática. Uma noite, quando ele se deu ao trabalho de ir a Medemarch de propósito para conversar com Ligati como antigamente, ele notou nele um ar de esforço excitado bem diferente de sua maneira fácil usual de manter o silêncio ou quebrá-lo com energia abrupta sempre que ele tinha algo a dizer. Ligati falava persistentemente quando estavam em sua sala de trabalho, apresentando argumentos a favor e contra a probabilidade de certas visões biológicas, mas ele não tinha nenhuma daquelas coisas definidas a dizer ou mostrar que dão as marcas de uma busca paciente e ininterrupta, como ele costumava insistir, dizendo que deve haver uma sístole e diástole em toda investigação e que a mente de um homem deve estar continuamente se expandindo e encolhendo entre todo o horizonte humano e o horizonte de um objeto vivo. Naquela noite, ele parecia estar falando amplamente para resistir a qualquer orientação pessoal, e em pouco tempo eles foram para a sala de estar, onde Ligati, tendo pedido a Rosamond que lhes desse música, afundou em sua cadeira em silêncio, mas com uma luz estranha nos olhos. Ele pode estar tomando um opiáceo, foi um pensamento que passou pela mente do SR. Para ter tic dolorux talvez ou preocupações médicas. Não lhe ocorreu que o casamento de Ligati não fosse delicioso, ele acreditava, como os outros, que Rosamond era uma criatura amável e dócil, embora sempre a achasse um tanto desinteressante e um pouco demais o cartão de padrão da escola de acabamento, e sua mãe não podia perdoar Rosamond porque ela nunca parecia ver que Henrietta Noble estava na sala. No entanto, Ligati se apaixonou por ela, disse o vigário para si mesmo, e ela deve ser do gosto dele. O SR. Arebroter estava ciente de que Gatti era um homem orgulhoso, mas tendo muito pouca fibra correspondente em si mesmo e talvez muito pouco cuidado com a dignidade pessoal, exceto a dignidade de não ser mesquinho ou tolo, ele dificilmente poderia permitir o suficiente para a maneira como Ligatti se encolheu, como de uma queimadura, da pronúncia de qualquer palavra sobre seus assuntos particulares. E logo depois daquela conversa na casa do SR. Toller, o vigário, soube de algo que o fez esperar mais ansiosamente por uma oportunidade de indiretamente deixar Ligati saber que, se ele quisesse se abrir sobre qualquer dificuldade, havia um ouvido amigo pronto. A oportunidade surgiu na casa do SR. Vince, onde, no dia de Ano Novo, houve uma festa para a qual o SR. Arbroter foi irresistivelmente convidado, sob o argumento de que ele não deveria abandonar seus velhos amigos no primeiro ano novo de ser um homem maior e reitor e vigário. E essa festa foi totalmente amigável. Todas as senhoras da família Farebroter estavam presentes, todas as crianças Vince jantaram à mesa e Fred convenceu sua mãe de que, se ela não convidasse Mary Gart, os irmãos Fari considerariam isso uma ofensa a si mesmos, Mary sendo sua amiga particular. Mary veio, e Fred estava de bom humor, embora seu prazer fosse de um tipo quadriculado triunfo que sua mãe deveria ver a importância de Mary com os principais personagens do grupo sendo muito raiados de ciúme quando o SR. Farebroter sentou-se ao lado dela.
Fred costumava ser muito mais tranquilo com suas próprias realizações nos dias em que não começara a temer ser eliminado por Farebroter, e esse terror ainda estava diante dele. Ah vá. Disse, em sua flor matronal mais completa, olhou para a pequena figura de Mari, cabelos ondulados ásperos e rosto sem lírios e rosas, e se perguntou, tentando, sem sucesso, imaginar-se se importando com a aparência de Mari em roupas de casamento, ou sentindo complacência com os netos que apresentariam os guards. No entanto, a festa foi alegre e Mari estava particularmente brilhante, estando feliz, por causa de Fred, que seus amigos estavam ficando mais gentis com ela e também estando bastante dispostos a ver o quanto ela era valorizada por outros a quem eles deveriam admitir serem juízes. O SR. Farebroter notou que Ligate parecia entediado e que o SR. Vice falava o mínimo possível com o genro. Rosamond era perfeitamente graciosa e calma, e apenas uma observação sutil como a que o vigário não havia sido despertado para conceder a ela teria percebido a total ausência daquele interesse na presença de seu marido que uma esposa amorosa certamente traria, mesmo que a etiqueta a mantenha distante dele. Quando Ligate participava da conversa, ela nunca olhava para ele mais do que se fosse uma psique esculpida modelada para parecer de outra maneira, e quando, depois de ser chamado por 1 ou 2 horas, ele voltou a entrar na sala, ela parecia inconsciente do fato que 18 meses antes teria tido o efeito de um numeral antes das cifras. Na realidade, porém, ela estava intensamente ciente da voz e dos movimentos de Ligate, e seu ar de inconsciência muito bem-humorado era uma negação estudada pela qual ela satisfazia sua oposição interior a ele sem comprometer a propriedade. Quando as senhoras estavam na sala de estar depois que Ligate foi chamado para longe da sobremesa, a Saar, para broter, quando Rosamond estava perto dela, disse: Você tem que desistir de uma grande parte da companhia de seu marido, Saar. Ligate. Sim, a vida de um médico é muito árdua, especialmente quando ele é tão dedicado à sua profissão como o SR. Ligate disse Rosamond que estava de pé e se afastou facilmente no final deste pequeno discurso correto. É terrivelmente enfadonho para ela quando não a acompanha, disse Azar. Vince, que estava sentada ao lado da velha senhora. Tenho certeza de que pensei assim quando Rosamond estava doente e eu estava ficando com ela. Você sabe, para broter, a nossa casa é alegre. Eu mesmo sou de uma disposição alegre, e o SR. Vince sempre gosta que algo esteja acontecendo. É a isso que Rosamond está acostumada. Muito diferente de um marido que sai em horários estranhos e nunca sabe quando voltará para casa, e de uma disposição próxima e orgulhosa, eu acho-a indiscreta, Vince baixou ligeiramente o tom com este parêntese. Mas Rosamond sempre teve um temperamento anjal, seus irmãos costumavam muitas vezes não agradá-la, mas ela nunca foi a garota de mostrar temperamento. Desde bebê, ela sempre foi tão boa quanto boa e com uma tez além de qualquer coisa. Mas meus filhos são todos bem-humorados, graças a Deus. Isso era facilmente crível para qualquer um que olhasse para Sa. Visse enquanto ela jogava para trás os largos cordões do boné e sorria para suas 3 filhas, com idades entre 7 e 11 anos. Mas naquele olhar sorridente, ela foi obrigada a incluir Marigard, a quem as 3 meninas haviam encurralado para fazê-la contar-lhes histórias. Mari estava terminando o delicioso conto de Rumpelstiltskin, que ela tinha de cor, porque Letty nunca se cansava de comunicá-lo aos anciãos ignorantes de um volume vermelho favorito. Louisa, a queridinha da Zá. Vice agora corria para ela com os olhos arregalados e séria excitação, gritando: "O mamãe, mamãe!" O homenzinho pisou com tanta força no chão que não conseguia tirar a perna de novo. Deus te abençoe, meu querubim, disse mamãe. Você deve me contar tudo sobre isso amanhã. Pare e ouça. Então, enquanto seus olhos seguiam Louisa de volta para o canto atraente, ela pensou que se Frei desejasse que ela convidasse Mari novamente, ela não faria objeção. As crianças estavam muito satisfeitas com ela. Mas logo a esquina ficou ainda mais animada, pois o SR. Areboteiro entrou e, sentando-se atrás de Louisa, levou-a no colo, ao que todas as meninas insistiram que ele deveria ouvir Rumpelstiltskin e Mari deveria contar novamente. Ele insistiu também, e Mari, sem alarde, começou de novo à sua maneira elegante, precisamente com as mesmas palavras de antes. Fred, que também se sentara perto, teria sentido um triunfo absoluto na eficácia de Mari se o SR. Parebroter não estivesse olhando para ela com evidente admiração, enquanto dramatizava um intenso interesse pelo conto para agradar as crianças. Você nunca mais vai se importar com meu gigante de um olho só, Lou, disse Fred no final. Sim, eu vou. Conte sobre ele agora, disse Louisa. Ou, ouso dizer, eu sou bastante cortado. Pergunte ao SR. Farebroter. Sim, acrescentou Mari, peça ao SR.
Farebroter para lhe contar sobre as formigas cuja bela casa foi derrubada por um gigante chamado Tom, e ele pensou que elas não se importavam porque não conseguia ouvi-las chorar ou vê-las usar seus lenços de bolso. Por favor, disse Louisa, olhando para o vigário. Não, não, eu sou um velho pároco grave. Se eu tentar tirar uma história da minha bolsa, um sermão vem. Devo pregar um sermão para você? Disse ele, colocando seus óculos míopes e franzindo os lábios. Sim, disse Louisa, vacilante. Deixe-me ver, então. Contra bolos, como os bolos são coisas ruins, especialmente se forem doces e tiverem ameixas. Louisa levou o caso muito a sério e desceu do joelho do vigário para ir até Freire. Ah, vejo que não adianta pregar no dia de Ano Novo, disse o S.R. Farebroter, levantando-se e indo embora. Ele havia descoberto recentemente que Fred havia ficado com ciúmes dele e também que ele próprio não estava perdendo sua preferência por Mary acima de todas as outras mulheres. Uma jovem encantadora é esta. Dark, disse Azar. Farebroter, que observava os movimentos do filho. Sim, disse Azar. Vinci, obrigada a responder, enquanto a velha senhora se voltava para ela com expectativa. É uma pena que ela não seja mais bonita. Não posso dizer isso, disse Azar. Farebroter, decididamente. Eu gosto do semblante dela. Não devemos sempre pedir beleza, quando um bom Deus achou por bem fazer uma excelente jovem sem ela. Coloco as boas maneiras em primeiro lugar e as tá. Gart saberá como se comportar em qualquer estação. A velha senhora estava um pouco afiada em seu tom, tendo uma referência prospectiva a Mary se tornar sua nora, pois sabia-se inconveniente na posição de Mary em relação a Frey, que não era adequado ser tornado público e, portanto, as três senhoras do presbitério de Lowick ainda esperavam que Camden escolhesse acertar. Novos visitantes entraram e a sala de estar foi entregue à música e aos jogos, enquanto mesas de assobio eram preparadas na sala silenciosa do outro lado do salão. O S.R. Farebroter jogou uma borracha para satisfazer sua mãe, que considerava seu whist ocasional como um protesto contra o escândalo e a novidade de opinião, em que à luz até mesmo uma revogação tinha sua dignidade. Mas no final ele conseguiu que o S.R. Tichele tomasse seu lugar e saiu da sala. Ao cruzar o corredor, Ligati acabara de entrar que estava tirando o casaco. Você é o homem que eu ia procurar, disse o vigário, e em vez de entrar na sala de estar, eles caminharam ao longo do corredor e ficaram contra a lareira, onde o ar gelado ajudava a fazer um banco brilhante. Veja, posso deixar a mesa de assobio com bastante facilidade, continuou ele, sorrindo para Ligati. Agora não jogo por dinheiro. Devo isso a você, diz Assa. Casal bom. Com, disse Ligati friamente. Ah, você não queria que eu soubesse. Eu chamo isso de reticência pouco generosa. Você deve deixar um homem ter o prazer de sentir que você fez uma boa ação para ele. Não aceito a antipatia de algumas pessoas por ter uma obrigação. Pela minha palavra, prefiro ter uma obrigação para com todos por se comportarem bem comigo. Não posso dizer o que você quer dizer, disse Ligati, a menos que uma vez falei de você com a Sa. Casalgon. Mas não pensei que ela quebraria sua promessa de não mencionar que eu o fizera, disse Ligati, encostando as costas no canto da lareira e não mostrando nenhum brilho no rosto. Foi Brock quem soltou, só que outro dia. Ele me fez o elogio de dizer que estava muito feliz por eu ter a vida, embora você tivesse se deparado com suas táticas e me elogiado como um Ken e um Tillotson e esse tipo de coisa, até que a Sa. Casalbon não ouvisse falar de mais ninguém. Oh, Brock é uma tola tão vazada, disse Ligati, com desprezo. Bem, eu estava feliz com o vazamento então. Não vejo por que você não gostaria que eu soubesse que você desejava me prestar um serviço, meu caro amigo. E você certamente me fez um. É um forte cheque à autocomplacência descobrir o quanto do que é certo depende de não estar em falta de dinheiro. Um homem não será tentado a dizer a oração do Senhor de trás para frente para agradar ao diabo, se ele não quiser os serviços do diabo. Não preciso me apegar aos sorrisos do acaso agora. Não vejo que haja dinheiro sem chance, disse Ligati. Se um homem consegue isso em uma profissão, com certeza virá por acaso. O S.R. Farebroter pensou que poderia explicar esse discurso, em flagrante contraste com a maneira anterior de falar de Ligati, como a perversidade que muitas vezes brota do mau humor de um homem pouco à vontade em seus negócios. Ele respondeu em um tom de admissão bem-humorada. Há uma enorme paciência necessária com o caminho do mundo. Mas é mais fácil para um homem esperar pacientemente quando tem amigos que o amam e não pedir nada melhor do que ajudá-lo, na medida em que estiver em seu poder. Ou sim, disse Ligati em tom descuidado, mudando de atitude e olhando para o relógio. As pessoas fazem muito mais de suas dificuldades do que precisam fazer. Ele sabia o mais distintamente possível que isso era uma oferta de ajuda do S.R. Farebroter, e ele não podia suportar.
Tão estranhamente determinados somos os mortais que, depois de ter ficado muito satisfeito com a sensação de que ele havia prestado um serviço ao vigário em particular, a sugestão de que o vigário discerniu sua necessidade de um serviço em troca o fez encolher em uma reticência invencível. Além disso, por trás de todas as ofertas que mais devem vir, que ele deveria mencionar seu caso, implicar que ele queria coisas específicas. Naquele momento, o suicídio parecia mais fácil. O SR. Parebroter era um homem perspicaz demais para não saber o significado dessa resposta e havia uma certa solidez na maneira e no tom de Ligati, correspondendo ao seu físico, que se ele repelisse seus avanços em primeira instância parecia colocar dispositivos persuasivos fora de questão. Que horas você tem? Disse o vigário, devorando seu sentimento ferido. Depois das 11, disse Ligati. E eles foram para a